Fala galera, beleza? Professor Marcos Rogério aí, responsável pela Física 2 de vocês. Agora com nossas aulas online, né pessoal? Dando sequência aí nas nossas aulas. Até então eram presenciais, agora a partir desse instante a gente começa com essas aulas virtuais aí, dando sequência ao assunto programado para nós aí nesse ano letivo. Bem, a última coisa vista, trabalhada por nós, foi propagação de calor, pessoal. Então, relembrando o que nós estamos estudando nessa parte de termologia aqui. Sabemos que todos os corpos possuem energia térmica. Essa energia térmica é uma propriedade da matéria, uma propriedade das partículas. Todos os corpos, então, providos de partículas, possuem essa energia térmica. Nós temos uma grandeza que estuda essa agitação térmica chamada temperatura. Mas essa energia térmica pode se transmitir de um corpo para outro. Essa é a definição. Nosso objeto a ser estudado aqui, calor. Calor, então, é essa energia térmica que se transfere de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E essa situação pode acontecer de três maneiras: condução, convecção e radiação térmica. É a partir daqui que a gente dá continuidade nessa aula. Vamos lá então, pessoal. Dando continuidade então ao nosso estudo aí de propagação de calor. Bem, nós vimos então que calor mensura a quantidade de energia térmica que se transfere de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Isso acontece espontaneamente. O calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Não que isso não possa acontecer o contrário. O calor flui do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Porém, aqui precisa de uma bomba de calor. O calor não flui espontaneamente de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Esse fluxo só acontece com o auxílio de uma bomba. Já espontaneamente, o calor flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, nós vamos estudar aqui essas três aulas aí, pessoal, referente às três formas de propagação de calor. Como que o calor vai se propagar de um corpo para outro. São de três maneiras diferentes, tá? Condução, convecção e radiação, que também é chamada de radiação térmica, tá? Vamos primeiro detalhar alguns pontos aqui. Começamos com condução de calor. Algumas observações que são muito cobradas em vestibulares aqui a respeito da condução. Primeiro, a condução ocorre predominantemente nos sólidos. O calor flui através de molécula a molécula do corpo sem que haja transporte de matéria. Ele vai fluindo, então, de uma ponta do corpo para outra, de maior temperatura para de menor, sem que haja transporte de matéria. Onde nós podemos visualizar isso aqui? Imagina que você esqueceu a espumadeira de arroz dentro da panela com arroz quente. A parte da espumadeira que fica em contato com o arroz, lógico, vai dar uma temperatura maior que o cabo. Mas passado um certo tempo, o calor vai fluindo através dessa espumadeira até chegar no cabo, onde você tem um contato. Então ele fluiu de molécula a molécula através da espumadeira sem que haja o transporte de matéria. Ou seja, a parte central da espumadeira não chegou no cabo. Então o calor vai fluindo ali. Segunda observação que é muito válida, aquilo que eu comentei com vocês, que ocorre predominantemente nos sólidos. Pode acontecer em fluidos, né? Mas muito difícil. O mais comum é acontecer em sólidos. E a gente começa a estudar esse fluxo de calor que atravessa corpos sólidos aí. Na minha configuração ali, eu fiz uma parede. Essa parede tem uma área A, onde um lado da parede está numa temperatura T2, que eu coloquei uma temperatura quente, de outro lado da parede tem uma temperatura T1, que é uma temperatura fria. Aqui nós admitimos o que chamamos de gradiente de temperatura, gente. O regime estacionário. T2 vai sempre conservar a mesma temperatura quente. E T1 sempre se conservar a mesma temperatura fria. A espessura da parede e o A de área. São esses elementos que eu vou precisar para a equação de Fourier. Porém, por enquanto, vale para nós representar fluxo, representado por essa letra φ maiúscula aqui, pessoal.
O fluxo de calor através de um corpo sólido é a quantidade de calor, representada pelo Q maiúsculo, dividido por unidade de tempo. Então, fluxo para nós é quantidade de calor por unidade de tempo. Repara que o T minúsculo é tempo, tá, gente? Não é temperatura, não. O T minúsculo é tempo. Unidade de medida de calor no sistema internacional é o Joule. Porém, o mais utilizado aqui é a calorimetria. Mas no SI é o Joule. Tempo é em segundo. Peraí, Joule dividido por segundo, nós chegamos em watts. No sistema internacional, fluxo, então, é medido em watts. Bem, pessoal, agora segundo método de propagação de calor, convecção. Também tem algumas características que a gente tem que levar em consideração que é diferente de condução. Condução ocorre o transporte de calor de molécula a molécula sem o transporte de matéria. Já convecção ocorre transporte de calor com o transporte de matéria. Aqui a matéria se transporta junto com o calor. Então, para que a matéria haja movimentação, isso deve ocorrer predominantemente nos fluidos. E o que são fluidos, pessoal? Líquidos e gases. Isso ocorre, então, predominantemente em fluidos que são líquidos e gases. Isso se deve ao quê, pessoal? A diferença de densidade entre os fluidos que surge em virtude da sua diferença de temperatura, ou seja, do aquecimento e resfriamento. Então, eu tenho que deixar algo claro para vocês aqui. Densidade e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. Quanto menor a temperatura, maior a sua densidade. Isso no cotidiano, no dia a dia, a gente tem várias aplicações em questão a isso, pessoal. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a convecção em um fluido. O que acontece? Nós postamos um recipiente aqui provido com água e essa água está sendo aquecida pelo seu recipiente na base inferior. Essa água quente aqui se torna menos densa, então ela sobe. A parte de cima da água, que está numa temperatura menor, água fria, ela tem uma densidade maior. Então vai acontecer aqui um fluxo de calor com movimentação da matéria, que no caso é a água. Então isso daqui se deve também ao fenômeno de convecção. Outras aplicações no dia a dia de convecção, nós temos a geladeira. A geladeira é constituída basicamente de com dois recipientes diferentes dentro dela, pessoal. A parte superior, que é o congelador, e a parte inferior, que é o refrigerador. Em 99% dos casos, as geladeiras são assim. O congelador tem uma temperatura menor, então aquele ar ali dentro ele é mais denso, ele vai descer pela geladeira. Já o refrigerador, a parte de baixo, tem um ar que teoricamente é mais quente que o congelador. Então esse ar quente do refrigerador ele é menos denso. Ele vai subir, então, acontecendo ali uma convecção, as correntes de convecção. Outros exemplos que nós temos, pessoal, é o ar-condicionado. Quando você vai instalar um ar-condicionado em um determinado lugar, esse ar-condicionado tem que ser colocado na parte superior desse lugar que você vai colocar. Por quê? O ar frio lá de cima, quando ele está postado na parte superior, ele é mais frio. O ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Assim como na geografia, vocês também estudam outros fenômenos, a brisa terrestre, a brisa marinha e a inversão térmica, que também são aplicações decorrentes do fenômeno de convecção. E o terceiro e último, pessoal, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre radiação, ou também chamado de radiação térmica. Bem, pessoal, agora o terceiro e último processo, propagação de calor, a terceira forma de propagar calor, irradiação térmica, ou também chamado de radiação térmica. Aqui já é um pouquinho mais complexo, pessoal. Dos três, acredito que esse aqui, quando vem em vestibular, em provas de vestibular, eles vêm um pouquinho mais complexos. Primeiro, antes de falar de radiação térmica, eu preciso falar de transmissão de energia. A energia, então, que pode ser transmitida, pode ser trabalhada de duas formas. De ondas eletromagnéticas, tais como rádio, luz,
ultravioleta e entre outros. Essas transmissões de energia que acontecem através de ondas eletromagnéticas, exemplos rádio, luz ultravioleta, é o que nós chamamos somente de irradiação ou radiação. Já se essa transmissão de energia acontecer através de ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, nós chamamos essa de radiação térmica, porque o calor se propaga através das ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, pessoal. Assim como nós havíamos comentado, então, algumas observações anteriores em condução e convecção, esta observação tem que ficar muito clara em radiação, pessoal. É a transmissão de energia, de calor entre corpos, mas essa transmissão de energia pode ser separada de duas formas. Ondas eletromagnéticas, luz, rádio, ultravioleta, são chamadas radiação ou irradiação, ou transmissão de energia que é através de ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho. Essa sim é o nosso objeto de estudo chamado irradiação térmica. Tem algumas observações além dessas que são quais, pessoal? Aqui o transporte, o processo pelo qual há transporte de energia somente. Não há necessidade de matéria aqui. Então, das três formas de propagação de calor, a irradiação térmica é a única que acontece com ausência de matéria. Ou seja, ela acontece no vácuo, tá, pessoal? Não necessita de um meio material para que ela se propagar. Essa é a única, então, das três que pode acontecer no vácuo. A luz do Sol, que chega até nós, chega através das ondas eletromagnéticas e o calor transmitido pela luz do Sol através das ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, pessoal. Sendo assim, nós podemos ver algumas aplicações de radiação térmica, pessoal. A gente coloca ali uma ilustração, né, que essas ondas de calor, então, sempre passando do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso tem alguns efeitos além desse aqui, que é a tal do efeito estufa, gente. Esse desenho aqui está bem elaborado. Gostaria que vocês pensassem bem nas ondas aqui envolvidas, nas energias envolvidas. Essa onda em azul aqui, que está saindo do Sol e chegando até a nossa estufa, traz calor, que eu vou chamar calor incidente, pessoal. Chega então a quantidade de calor incidente, ou quantidade de calor irradiada pelo Sol. Parte dessa energia que chega na estufa é refletida. Então eu coloquei aqui, ó, esse pedaço aqui em vermelho, uma quantidade de calor refletida. Parte dessa irradiada, então, além de refletida, também é absorvida pelo corpo, pessoal. Uma terceira porção dessa quantidade de calor irradiada pelo Sol também é transmitida pela estufa, pessoal. Então nós temos uma situação aqui que é uma soma de energias. A quantidade de energia irradiada pelo Sol é igual à quantidade de energia refletida pela estufa, quantidade de energia absorvida pela estufa e a quantidade de calor que é transmitida, que atravessa a estufa. Logo, a gente pode elaborar um sistema matemático com essas quantidades de energia ficando da seguinte forma. Dá uma olhada ali, pessoal. Esse desenho aqui mais tranquilinho para que a gente possa entender as quantidades de energia envolvidas no processo de irradiação térmica. O QI, quantidade de calor irradiada, incidente na minha caixa. O QA, quantidade de calor absorvida pelo corpo, que no slide anterior era uma estufa. O QR minúsculo, pessoal, quantidade de energia refletida. E esse QT aqui, a quantidade de calor que foi transmitida pelo corpo, tá? Transmitida. Sendo assim, nós temos que a quantidade de calor irradiada pelo Sol é a soma dessas três parcelas. A quantidade de calor absorvida pela estufa, refletida pela estufa ou transmitida pela estufa. Aqui nesse fator, então, pessoal, nós temos alguns poderes que nós chamamos. O poder de
absorvidade, refletividade e transmitividade. Essa absorvidade é representada somente com o A minúsculo. A absorvidade é feita através de uma razão, quantidade de calor absorvida dividido pela quantidade de calor irradiada. Assim como a refletividade, esse R minúsculo, é uma razão na qual é quantidade de calor refletida dividido pela quantidade de calor irradiado. Logo, a quantidade de calor transmitida também é obtida através de razão. Quantidade de calor transmitida pela caixa dividido pela quantidade de calor irradiada pelo Sol. A soma desses três termos, absorvidade, refletividade e transmissividade, tem que ser igual a 1. A partir daqui, eu quero fazer com vocês um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre esse assunto, gente. E agora a gente vai fazer no caderno isso aí, beleza? Bem, galera, vamos pensar um pouquinho mais matematicamente agora sobre frações de energia que nós vimos no slide anterior. Nós vimos, então, que um corpo recebe uma quantidade de calor irradiada. Parte dessa quantidade de calor é refletida, parte é absorvida e parte é transmitida. Sendo assim, a quantidade de calor incidente é a soma das parcelas das três: a absorvida, a refletida e a transmitida. E como a gente vai ver a potência de transmitão, que nós chamamos de absorvidade, refletividade e transmissividade. É a razão entre as quantidades de calor. Reparem só, a absorvidade é a quantidade de calor absorvida pela quantidade de calor irradiada. A refletividade é a quantidade de calor refletida pela quantidade de calor irradiada. E a transmissividade, quantidade de calor transmitida pela quantidade de calor irradiada. Reparem que esses três valores em corpos convencionais são menores que 1. Então, tanto A menor que 1, refletividade menor que 1 e a transmissividade também menor que 1. Porém, temos corpos ideais a serem levados em considerações. Quais são os corpos ideais, pessoal? O mais importante de todos, o mais cobrado em vestibulares, é o tal do corpo negro. Para essa situação, na verdade, para essas situações de corpos ideais, nós vamos ter que a transmissividade é 0. Então, em dois casos ideais, nós adotamos que a transmissividade entre eles é 0. Sendo assim, nós temos que a absorvidade mais a refletividade é igual a 1. E o que caracteriza o corpo negro como um corpo ideal? Que a absorvidade desse corpo negro vale 1. Bem, se a absorvidade vale 1, logo a refletividade dele vale 0. Caso contrário, nós temos um espelho ideal, que é uma superfície polida. O que acontece com esse segundo corpo aqui, o espelho ideal? Para essa situação, nós temos a situação contrária ao corpo negro. A absorvidade dele é 0 e a sua refletividade é igual a 1. A partir desse raciocínio, nós temos o conhecimento da lei dos intercâmbios. Como foi feita? Ele pegou dois corpos polidos, ou seja, dois espelhos ideais. Escrevi errado aqui, né? Espelho ideal. Dois espelhos ideais, ambos a mesma temperatura.
Ou seja, a temperatura de A igual à temperatura de B. Eles estão isolados termicamente, então o calor só vai fluir de um corpo para outro. Corpo A e o corpo B aqui. O que acontece aqui é que o poder de emissão, pessoal, desse corpo, o poder emissivo desse corpo é igual ao poder emissivo do outro corpo. Sendo assim, o corpo A passa calor para o corpo B e o corpo B, na mesma proporção, passa calor para o corpo A, mantendo o equilíbrio térmico. A isso chamamos de lei dos intercâmbios. Mas e se a situação agora for referente a um corpo negro e um corpo polido? Então nós vamos ter um corpo negro aqui, que eu vou chamar de corpo A, e um corpo polido aqui, como era o meu exemplo anterior, B. Ambos a mesma temperatura. Ou seja, a temperatura de A é igual à temperatura de B. O corpo negro tem uma absorvidade igual a 1. Então ele absorve toda a potência irradiada pelo corpo B. Mas para que mantenha a temperatura igual, o equilíbrio térmico entre os dois corpos, ele também precisa fazer o quê? Ter uma emissividade, um poder emissivo máximo, pessoal. Isso garante que o corpo negro com o corpo polido tem uma boa absorvidade, mas também tem uma boa emissividade. Conclusão de Kirchhoff. Então, Kirchhoff chegou nessa conclusão a partir dessa ideia. Lei de Kirchhoff. Conclusão: todo bom absorvedor de energia é um bom emissor de energia, de tal modo que podemos calcular esse poder emissivo de qualquer corpo através da lei de Stefan Boltzmann e de Kirchhoff. Muita atenção agora então, hein, pessoal? Vamos calcular algumas grandezas aqui que aparecem de vez em quando cobrados pelo vestibular da UEM. Começamos então com o poder emissivo. Esse poder emissivo foi a conclusão que Kirchhoff chegou de um corpo negro. Ele tem um poder emissivo máximo. Se ele é um bom absorvedor, mas o equilíbrio térmico se mantém, conclusão que ele deve ser um bom emissor de calor. Ele deve ter um grande poder emissivo, que representamos com E maiúsculo. Esse poder emissivo de qualquer corpo é dado pela letra E maiúsculo, que é a potência irradiada sobre ele, potência irradiada, dividido pela área. Olha só então, pessoal. Mas do que depende esse poder emissivo? Esse poder emissivo depende de dois fatores. Primeiro fator que ele depende da natureza do corpo, do que esse corpo é feito.
Um outro fator muito importante para isso é a temperatura que esse corpo se encontra. Então ele foi calcular o poder emissivo de um corpo comparando com a do corpo negro, que teoricamente tem o máximo poder emissivo. A esta comparação ele chama de emissividade. Representado com E minúsculo. Esse E minúsculo compara o poder emissivo de um corpo qualquer pelo poder emissivo máximo de um corpo negro. Vimos que a emissividade máxima adotada por um corpo negro, pessoal, pode ser expressa com a seguinte equação. Uma constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura elevada à quarta. Então, esse sigma minúsculo nada mais é do que uma constante. Você não tem obrigação nenhuma de memorizar, né, gente? A constante de Stefan Boltzmann é 5,67 vezes 10 a menos 8 watts dividido por metro ao quadrado Kelvin à quarta. O que eu preciso chamar a atenção de vocês é que a emissividade de um corpo negro, que é dado pela constante de Stefan Boltzmann, vezes temperatura quarta, a temperatura tem que estar na escala em Kelvin, gente. Tem que estar na escala Kelvin, beleza? Sendo assim, eu posso incrementar a minha equação de poder emissivo. Como? Isolando o E aqui de poder emissivo. Chegamos então que o poder emissivo, através da comparação com a emissividade do corpo negro, dividindo esse termo, joga para o outro lado multiplicando, ficamos que a emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann vezes temperatura quarta. Então eu posso escrever o poder emissivo de duas formas, né? O E, além de ser escrito como potência irradiada, sobre área, pode vir ser escrito como emissividade, constante de Stefan Boltzmann, temperatura à quarta. Essas são as expressões que me dão poder emissivo, gente. A potência irradiada sobre um corpo tem algumas relações importantes, que de vez em quando o cara cobra isso, tá, gente? Eu vou isolar ela aqui e vou demonstrar a potência irradiada. Vamos colocar uma seta aqui. Isolando ela no termo superior, o A está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, ficamos que a potência irradiada nada mais é do que o poder emissivo desse corpo vezes a área. Logo, poder emissivo, gente, pode ser substituído por essas três variáveis. Chegamos que potência irradiada nada mais é do que o poder emissivo, que vai ser trocado por emissividade, constante de Stefan Boltzmann, temperatura quarta vezes a área. É comum eles comparar a potência irradiada sobre o corpo com a potência do ambiente, fazer uma comparação entre elas, gente. Então vale a dica aqui, ó. Vale essa dica. Se a temperatura do ambiente for maior que a temperatura do corpo,
nós temos que o valor da potência irradiada é positivo. Caso contrário, se a temperatura do ambiente for menor que a temperatura do corpo, temos que a potência irradiada é um valor negativo. E assim a gente encerra essas aulas de propagação de calor, gente. Até a próxima!